Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós louvamos a Deus pela certeza que Ele nos dá de que quando nós nos reunimos, Ele está conosco. Então nossas palavras, nossas orações, nosso canto, nossa amizade e comunhão são uma celebração na companhia de Jesus Cristo. E isso dá grande renovação e significado a esse tempo. Que Deus então nos abençoe, nos dirija e que cada um de nós possa verdadeiramente usufruir essa presença, essa bênção de estar com o Senhor na companhia do seu povo. Então ouçamos o que Deus nos diz, abrindo juntos as nossas Bíblias, esse texto proposto do Salmo 66. E nós saudamos a você que através da internet participa conosco nessa manhã também. Nós vamos ler os primeiros 12 versículos desse texto, Salmo 66. E eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos fazer uma leitura responsiva desse texto. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos dele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei ao povos do nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós ainda que passemos por momentos difíceis. Grande Deus. Vamos então unir nossas vozes em louvor e dizer dessa nossa confiança nesse grande Deus que aqui nos traz. O céu e a terra
vou convidar o pastor Bezeliel. Pode, por favor, Bezeliel, nos conduzir em oração à presença do Senhor. O microfone vem até você. Aclamamos a Ti, ó Deus, com toda a terra. Salmodiamos a glória do Teu nome nesta manhã de domingo. Amém. Reconhecemos quão tremendos são os Teus feitos e quão grande é o Teu poder. Ó Senhor, temos visto as obras tremendas que Tens realizado. Amém. Somos os Teus filhos. Tu tens nos abençoado. Estamos aqui nesta manhã para louvar e engrandecer Teu santo nome. Amém. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração e perdoa as nossas faltas. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assente-se, por favor. Continuamos a ler o Salmo 66. E agora nós vamos fazer uma leitura em conjunto, do 13 ao 20. Vamos ler? Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros. Imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Confiando então nessa palavra, de que Deus ouve a nossa oração e pela sua graça não a rejeita, mas a atende segundo a sua perfeita vontade. Vamos procurá-lo, vamos falar com Deus, colocar diante dele nossa vida, confessar os nossos pecados e buscar essa restauração que precisamos e que Deus está pronto para nos conceder. Então, eu convido você a falar de maneira pessoal e silenciosa com nosso Deus. Permita-me orar, Senhor, nesta manhã. Nós estamos reunidos aqui porque o Senhor é bom, nos traz aqui, está aqui conosco, transformando as nossas vidas, abrindo os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, a Tua voz, abrindo os nossos olhos e os nossos corações, para que a nossa fé seja fortalecida e exercitada na Tua presença, dando-nos a oportunidade de abrir também os nossos lábios em louvor ao Senhor. Pai, nós
reconhecemos que somos pecadores, que temos transgredido a Tua vontade, que temos pecado quando pensamos erroneamente, quando agimos de forma que Te desagrada, ou como deixamos de agir para o louvor do Teu nome. Assim, ó Deus, nós carecemos do Teu socorro, do Teu perdão, da renovação desse perdão, ó Pai, que transforma as nossas vidas. E nós oramos ao Senhor, porque nós confiamos que o Senhor está pronto e disposto a nos perdoar. E em Jesus Cristo nós confessamos os nossos pecados e cremos na sua intercessão. Ó Pai, nós também queremos colocar diante do Senhor nesse momento nossas vidas pessoais, nossas casas, nossas famílias, socorrendo-nos, ó Deus, nas Tuas promessas de apoio, de amparo, de socorro, de auxílio. E nós, ó Deus, também lembramos agora daqueles que nesse instante estão especialmente angustiados, sofrendo, e rogamos por nossos irmãos e nossas irmãs nessa situação. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor também a nossa lembrança e a nossa preocupação com os nossos irmãos que estão em lugares deste mundo onde estão sendo duramente perseguidos por causa do Teu nome. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor especialmente os renove e os fortaleça. Que o Senhor, ó Pai, possa derramar sobre eles bênçãos de socorro, encorajamento, e que a presença do Senhor, ó Deus, possa animá-los. Pai, nós colocamos diante do Senhor também nossa igreja, pedindo, ó Pai, nesse momento que o Senhor esteja trazendo sobre nós uma unção especial e um despertamento para vivermos mais intensamente em louvor, em glória do Teu nome. Assim, ó Pai, nós oramos, e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos louvar a Deus. Nossa irmã Denise vai nos ajudar. Nós temos 2 cânticos que nós separamos para colocar diante de Deus nossa fé em forma de louvor e de cântico. Eu convido vocês a se colocarem em pé. Você precisa de um microfone, Denise? Alguém poderia ajudar aqui a Denise, arrumando um microfone aqui para ela? Você pode, Jonatas, por favor? Para que a gente possa ter um bom momento aqui com a Denise e louvando juntos a Deus. Enquanto nós cantamos esses cânticos, nós podemos também consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Irmãos, nós vamos cantar esse cântico, Recebi um Novo Coração do Pai. É um cântico que fala da comunhão, nós como igreja, como servos de Deus, como filhos de Deus, né? Fazemos parte de uma mesma família. Nós podemos utilizar esse tempo também para a gente olhar para quem está sentado ao nosso lado, podermos nos cumprimentar, nos abraçar com essa comunhão, com esse amor que nos une através do Senhor Jesus. Nós vamos cantar o cântico 2 vezes. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo.
preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo e assim bem ajustado, completamente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, confessando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. No próximo cântico, nós vamos falar sobre um Deus que é soberano. Na palavra de Deus, nós encontramos uma das confissões, uma das declarações mais contundentes, lá em Daniel, no capítulo 4, versículo 3. Na época, o rei Nabucodonosor era o rei do maior império que existiu aqui na terra. Não tinha fronteiras e não tinha mais inimigos. Mas esse rei, que era o soberano, ele reconheceu que tinha um Deus que era mais soberano que ele. E ele falou assim: quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as tuas maravilhas. O teu reino é um reino sempre eterno e o teu domínio estende-se de geração em geração. Hoje, então, nós vamos falar sobre esse Deus que é soberano. Sobre os céus tu és Senhor.
É bom estarmos reunidos novamente na casa do Senhor. De mão, isso. Esse mês especial, onde temos comemorado datas especiais no calendário eclesiástico, hoje, domingo de Pentecostes, dia tão importante em que lembramos as promessas se cumprindo e a igreja sendo capacitada para continuar o ministério que Jesus iniciou com os seus discípulos. Mas é um mês também especial, o mês da família, e temos dedicado um tempo a orarmos especialmente pelas famílias da igreja, pelo fortalecimento delas, para que tenhamos uma igreja saudável, a partir de famílias saudáveis e que buscam a Deus para o seu caminhar. Já tivemos oportunidade de, em 2 mensagens, falar sobre o relacionamento familiar, principalmente a comunicação no lar, e na última mensagem sobre a educação de filhos, a importância de criarmos filhos no temor e na obediência do Senhor. E hoje queremos, como se fazer um estudo de caso, aonde nesta família que vamos examinar, nós vemos esse relacionamento, esta comunicação se manifestando entre os pais, se estendendo ao filho, e vendo também como esse filho estava sendo educado pelos seus pais. Eu convido vocês para abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versos 41 a 52. O menino Jesus no meio dos doutores. Lucas 2, 41 a 52. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas.
Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Deus abençoe a leitura da sua palavra para nossa edificação. As descrições das famílias na Bíblia não são como as dos heróis de quadrinhos ou dos filmes. A Bíblia pinta um quadro completo, real, com os pontos fracos e os pontos fortes das famílias, suas realizações, seus fracassos, seus triunfos, suas crises. Famílias com gente de carne e osso como as nossas. E Lucas, em seu evangelho, descreve até mesmo esta família excepcional, que no conceito geral é chamado de a Sagrada Família, porque Jesus estava ali. Era uma família excepcional, escolhida por Deus para ser o lar de Jesus, mas que enfrentou problemas, que enfrentou dificuldades, que precisava da orientação para administrar situações críticas e angustiosas como esta. Semana passada as nossas crianças tiveram um acampamento e os pais participam de um grupo no WhatsApp. Eu não estou nesse grupo, mas aqueles que estavam viam as mães desesperadas: estou sem notícia do meu filho, o que está acontecendo aí? Eles estavam lá com um grupo grande, de tios e tias, estavam até com um médico lá. Tinha uma mãe, até que o pai estava lá participando da equipe. Não tem notícias, preocupadas. A família de Jesus passou por uma situação assim. Quais eram as características dessa família que nos é narrada aqui? Era uma família religiosa, era uma família que levava a sério a sua fé. Apesar de pobres, eles faziam um esforço para estar participando anualmente da Páscoa. Diz o texto que todos os anos os pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, como expressão de uma fé sincera, de uma confiança em Deus, não como obrigação religiosa. E Jesus aprendeu com certeza nessas viagens, nas festas, as primeiras lições acerca da lei, acerca dos profetas, e ele aprendia isso em sua casa com os seus pais. Era uma família ligada à comunidade, ela não se isolava do contexto social. Nós precisamos recordar que a Páscoa era um evento cívico e religioso, era o dia da independência nacional, da intervenção da história na vida do seu povo. E muitas famílias cristãs na atualidade, entretanto, têm se isolado muitas vezes dos eventos sociais, dos projetos comunitários, mas aquela família não, ela estava inserida na sociedade, no convívio com as outras pessoas. Era uma família também que soube equilibrar liberdade com limites. Liberdade com limites. Essa família, ela está num constante processo de transformação, e parece ter atingido este equilíbrio entre a responsabilidade dos pais em permitir a um menino que está crescendo liberdade suficiente para exercitar a sua independência, mas também estabelecer limites necessários para o seu desenvolvimento. Nos versículos 43 a 46, contam que no caminho de volta para Nazaré, certamente, dando-lhe esta liberdade,
eles pensavam que Jesus estava entre os parentes, conhecidos. Contudo, à noite, quando era para ter chegado em casa, na hora estabelecida, para um menino de sua idade, foi que perceberam a sua ausência e decidiram procurá-lo. Você já ouviu história semelhante? Tanto tempo se passou e muitas mães ainda continuam aflitas, esperando seus filhos chegarem em casa, não dão notícias, ficam preocupadas. Mas é uma família que também demonstrava uma atmosfera saudável de comunicação. Sentimentos podiam ser expressos, inclusive a preocupação. Versículo 48 diz que quando seus pais o viram, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Questões podem ser esclarecidas, queixas podem ser feitas, discutidas. E Jesus lhe é permitido também falar, um menino de 12 anos: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não só os adultos têm direito de falar, também as crianças podiam expressar suas opiniões, as suas diferenças. E tudo isso criava uma atmosfera de reconciliação, de perdão, apesar dos seus pais não compreenderem ainda tudo o que estava acontecendo. Qual era o problema daquela família? Nem todos os problemas de uma família são indicação de que há algo errado. Naquela família em especial, havia um momento de transição. 12 anos, introduzia aquele menino na sociedade adulta, era o bar mitzvah, a fim de que ele pudesse discutir a lei com os doutores da lei, como ele estava fazendo. Era um momento de transição. Quantos pais, quantas famílias enfrentam esse problema, mas ele não é um grave erro, é um problema natural, de transformação, de adaptação a uma nova realidade, e é o que está acontecendo ali. E nós vemos que eles não estavam compreendendo, os pais de Jesus não estavam compreendendo muito bem aquela hora. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? A tensão então ela foi estabelecida por causa dessa transformação entre a estabilidade que existia e a transformação que agora estava ocorrendo na vida daquele menino. Como aquela situação tensa e delicada foi vivenciada. Não o encontraram e então voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Porque este casal piedoso que confiava em Deus não permaneceu calmo, suplicou pela intervenção de Deus para solucionar o problema? Certamente eles fizeram isso, mas eles tinham obrigações como pai. Eles ficaram aflitos, eles ficaram preocupados, e é isso que se espera de um pai que ama o seu filho. Essa é a nossa responsabilidade. E eles então, confiando em Deus, certamente orando, pedindo a proteção para o filho, agiram de maneira responsável, equilibraram certamente a fé que tinham e a ação de irem ao encontro do seu filho. Depois de 3 dias, imagine a aflição desses pais, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. 3 dias para encontrá-los. Por que será? Onde procuraram o menino? Por onde começaríamos? Certamente ele começou pelos parentes, pelos amigos, pelos conhecidos. Nós também procuramos assim saber notícias pelas praças, depois vamos à polícia, depois vamos ao juizado de menores. O último lugar para aqueles pais seria no templo. Eis aqui outra evidência
para sustentar a teoria de que os pais de Jesus não perceberam o significado para ele daquela visita ao templo, naquele instante. Mas depois de 3 dias, o encontram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Onde será que Jesus aprendeu isso? Essa arte do diálogo, de ouvir e de poder falar. Certamente que Jesus não fez durante a caminhada de Nazaré para Jerusalém um curso breve de 10 lições para dialogar no templo. Certamente que não. Ele aprendeu isso, obviamente, em casa, pois é aí, em casa, que as crianças aprendem a dizer o que têm a dizer sem serem reprimidos, sem serem desconsiderados ou envergonhados, e aprendem assim a se relacionar, a saber ouvir, a saber falar na hora certa. E quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhes disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Veja só que é a mãe que lhe disse, porque a mãe e não o pai. Em uma sociedade como aquela patriarcal, a cultura permitia que a mulher expressasse os seus sentimentos, ao passo que o homem, como é o caso ainda hoje, era obrigado a controlar, a reprimir as suas emoções, mantendo a sua calma e buscando soluções para os problemas. Talvez esse seja o caso do silêncio de José nesta hora. É claro que existem lares que têm a coragem suficiente para reverter esses papéis, mas no caso do lar de Jesus, apesar de ser a mãe que fala, veja a união desse casal. Ela o faz em seu nome e no nome de José. Eu e o teu pai, ou o teu pai e eu, estávamos aflitos de procurar. Qual é o ponto alto dessa história? 3 ou 4 verdades de enorme importância para nós que queremos esse ambiente no lar de relacionamento, de comunicação, de uma educação saudável para os nossos filhos. No versículo 48, na criação de filhos e na administração do lar, são dignos de notas algumas coisas. A distinção entre a pessoa e a conduta. Veja o que Maria diz para Jesus: filho. Ela se dirige assim para ele: filho. Significa que o seu status como pessoa, o fato de pertencer àquela família, não foi alterado ou ameaçado por aquela atitude que ele teve. O amor dos pais não está condicionado a que Jesus faça ou não faça as coisas, ou se ele se comporta desta ou daquela maneira. Ela reafirma a Jesus o que ele é, o seu filho. E ela então passa a queixar-se com veemência quanto ao seu comportamento. Por que agiste assim conosco? Vejam a diferença. Você é e você faz. Podemos e devemos questionar o comportamento sem atacar a integridade pessoal. A palavra falada, ela possui o poder de programar o comportamento. Você é um burro, você não faz nada mesmo direito. Quantos filhos são criados assim e carregam para a idade adulta um trauma muito grande? A integridade pessoal de nossos filhos deve ser protegida e reafirmada constantemente, para que ela possa se desenvolver adequadamente. E é isso que Maria faz, sabendo distinguir a pessoa da sua atitude e da sua ação. Mas vejam a importância também da unidade do casal na administração dos problemas. Teu pai e eu te procurávamos. Apesar de ser ela a pessoa que fala, ela o faz em nome do casal. Quando a saúde de um relacionamento conjugal está afetada, todo o sistema familiar sofre. A mãe fala uma coisa e o pai desautoriza, o pai fala uma coisa e a mãe não concorda, e isso diante dos filhos, e os filhos ficam sem uma orientação segura.
mas aqueles pais estão vivendo um relacionamento conjugal equilibrado, um relacionamento onde se comunicam e estão de acordo com a educação que vão dar aos seus filhos. E ao colocar os sentimentos em palavras, descobre-se uma maneira muito saudável de lidar com os mesmos. Olha, teu pai e eu aflitos te procurávamos. Como é possível um casal assim religioso, ansioso? Será que isso é uma contradição da fé? Não, Deus nos fez com emoções, assim com capacidade de expressá-las. E aqui Maria coloca em palavras o sentimento de angústia por parte de ambos, indicando que é possível administrar adequadamente as nossas emoções. Ela não as reprime, ficando em seguida com dor de cabeça, com sentimentos, desenvolvendo sentimentos rancorosos em seu coração, nem tampouco ela parte para um ataque de fúria, atacando seu filho, quebrando as janelas do templo. Não. Culturas diferentes possuem maneiras diferentes de lidar com as emoções, e genericamente falando, é proibido demonstrá-la. Aprendemos deste modo, queridos irmãos, que as emoções de Maria para expressar ao seu filho as suas angústias, as suas preocupações, está dentro de um equilíbrio saudável para ela poder dialogar e conversar com o seu filho. E vemos finalmente uma disposição muito grande de aceitação mútua, mesmo não sendo capaz de entender tudo. Isso aqui é admirável, queridos irmãos, porque nós não entendemos tudo na criação dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos. O versículo 50 diz que eles não entenderam o que lhes dizia, e nem por isso deixa de existir um espírito de reconciliação e de aceitação mútua. Porque o versículo 51 diz que desceu com eles e lhes era submisso. Esta família admite que o ocorrido foi um incidente difícil, mas que era necessário, contudo, enfrentá-lo em um clima de reconciliação e de perdão. E o versículo 52 dá o toque final. Jesus crescia em sabedoria, intelectualmente, em idade, fisicamente, e graça diante de Deus, espiritualmente, e dos homens, socialmente. É interessante que só na década de 80 foi enfatizado e reconhecido que aspectos relacionados a valores, religião, o espiritual, fazia parte integral da existência humana. Há mais de 2000 anos atrás, esta visão integral do desenvolvimento de uma pessoa, o físico, o mental, o social e o espiritual, já fazia parte da família de Jesus. Concluo, irmãos, dizendo que esta é a história de uma família saudável, passando pela transição de uma fase da sua vida a outra. Problemas podem surgir mesmo nas melhores famílias, simplesmente como parte de um processo de desenvolvimento, e não necessariamente um sintoma patológico. Os pais, unidos como casal, enfrentam o problema, fazendo uma distinção entre a pessoa de seu filho e a sua conduta, para lhe dar a devida orientação. E além disso, sabem como expressar as suas emoções. Tudo isso transcorre em um ambiente de compromisso, de aceitação, de respeito, que permite esse desenvolvimento integral que vemos da criança em sua passagem para a adolescência, para a idade adulta, e isso reflete para nós o que é uma família saudável.
que enfrenta problemas, que enfrenta lutas, mas que conta com a bênção de Deus, com a orientação de Deus para o crescimento e a formação de toda a família. Que Deus nos abençoe e que nos dê lares assim. Que a semelhança desta família que admiramos e aprendemos a amar pela narrativa bíblica, que enfrentaram tantas lutas. Pense no que José e Maria tiveram que enfrentar antes que Jesus nascesse, e agora esse menino com 12 anos, passando para uma nova fase, eles também têm que se adequar a essa transição, nos mostrando assim: Jesus é maravilhoso, Ele é o Deus conosco, Ele veio para nos ensinar a como enfrentar todas as situações e transições na nossa vida. Que Deus nos ajude, que nós possamos nos espelhar nessa família que tem muito a nos ensinar ainda hoje. É atual a sua mensagem para as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Amém? O hino que cantaremos novamente este mês, e que é do Inário Novo Cântico, é o hino 395. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar do Senhor. Esse cântico fala também da realidade de problemas e lutas que enfrentamos, mas onde reina o amor de Deus, essas dificuldades são vencidas e superadas. Vamos ficar de pé e vamos cantar louvando ao Senhor. Bendito Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos instrui, que nos anima, que nos encoraja, Senhor, a vivenciarmos em família, a experimentarmos em família aquilo que os Teus servos do passado experimentaram, aprendendo com os seus erros, aprendendo com os seus acertos, e especialmente, Senhor, aprendendo a depender mais do Senhor para uma vida saudável no lar. Te damos graças, Senhor, por esse mês tão especial e pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui representada, para que em cada lar possa existir, Senhor, este equilíbrio nas emoções, possa existir comunicação verdadeira, relacionamento amoroso, afetivo a Deus, e que nos momentos de lutas e de provas possamos olhar para o Senhor, nos render ao Senhor, confiar no Senhor e não desistirmos da nossa caminhada, olhando firmemente para Jesus,
que é o autor e consumador da nossa fé. Despede-nos desta hora e prepara-nos para aquilo que se seguirá, Senhor, a escola dominical, o ensino que vamos receber da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre vós permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Sentai-vos. Nós gostaríamos de saber se temos aqui conosco hoje, pela manhã, alguém que está nos visitando. E se houver e pudesse colocar de pé um instante, por favor. Gostaríamos de destacar a sua presença. Acredito que não. Irmãos e irmãs, nossa igreja está no processo para eleger 2 diáconos. E nós contamos com a participação de todos os membros da igreja, conforme está solicitado em nosso boletim. E nós também hoje temos uma importante reunião após a escola dominical, para aqueles que vão cooperar no planejamento estratégico da igreja. Há uma nota no nosso boletim, e se o seu nome estiver aí, por favor, logo após a escola dominical, às 11h15, no salão social. Domingo que vem nós queremos almoçar juntos, está sendo preparada uma feijoada para isso. E se você ainda não confirmou, por favor, ainda hoje confirme. Aqui logo à saída haverá oportunidade para você fazer isso, e gostaríamos de ter todos aqui naquele momento tão importante para a nossa igreja. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, as famílias amigas de oração, que estão orando umas pelas outras, estão também convidadas a se reunir aqui. Toda a igreja está convidada a participar, mas especialmente a você, a sua família, que estão envolvidos nesse programa bendito de orar umas pelas outras. Esteja aqui para um momento especial de oração e também de comunhão. Também gostaria de dar a oportunidade à Sônia para dar uma palavra. Ricardo, o microfone está aqui. Obrigado. A SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, tem um grupo de oração toda terça-feira, às 15 horas, aqui na igreja. Mas, através da nossa federação, foi proposto que toda última terça-feira de cada mês, todas as mães da igreja se reunissem para orar em favor de seus filhos. A mensagem de hoje não poderia ter sido mais oportuna para isso. Então, a SAF convida a todas as mães que tenham filhos ou não tenham mais, mas tenham netos, e que venham conosco aumentar esse grupo. Mas não é só neste mês de maio, não. São todas as últimas terças-feiras de cada mês. Então, esse projeto até tem um nome, é Projeto Ana. A federação colocou o nome de Projeto Ana, que é a mãe que mais orou por um filho, né? E mesmo aquelas mães que não têm filhos com problemas nenhum, amém por isso, mas venham orar pelos filhos de mães que têm problemas, tá bom? Obrigada. Obrigado, senhora. Reverendo Bezeliel e a dona Quitéria vão sair de férias para visitar irmãos, amigos e demais parentes.
e estarão fora a partir dessa semana e regressarão um mês depois. Nós desejamos a vocês dois uma boa viagem e boas férias. E que Deus os abençoe e os traga em paz de volta para o nosso convívio.